Estão a entender como é que é os apuros do regime? Você pode entender, né? Ainda tem muito para vos falar. Vê, por exemplo, no tocante às forças, esse primeiro exército é o Ministério do Interior, esse segundo exército são as Forças Armadas. Depois vocês viram, muitos generais morreram em pouco tempo. E não são quaisquer generais do topo. Ex-chefe de Estado-Maior, nesse momento estão em apuros. Né? Só, só tem uma cor a bandeira agora, só ficou a preta. No espírito só tem uma cor só. O amarelo e o vermelho já era, foram rasgados e com sucesso. Significa que o segundo presidente da guerra terminou o tempo dele. Nunca vos falei isso, né? O tempo do segundo presidente da guerra. Você sabe quantos presidentes da guerra, né? Três. Agostinho Neto não faz parte desse grupo aí. Entenderam? Três papas, três freis. Tamanho. O terceiro presidente assim já está a esfregar as mãos. Está, está a dizer assim, me ajudaste, pá. Destornaste o homem. Tipo do São Tomé, queriam afastar alguém, o Cândido, lhe incitaram. Os povos de São Tomé me falaram, foi incitado para lhe afastarem. Não tinham como lhe afastar, o velho continuava a insistir. Então, tinha feito viagem, lhe incitaram, não, tem um angolano aí. É, Dutzino. Foi incitado e eles fregaram as mãos, disseram, consegui. Não era possível lhe removermos, mesmo com a velhice dele, doente, mas continua. Agora foi incitado, saiu, Dutzino confirmou. Então, o terceiro presidente da guerra deve estar a esfregar as mãos e dizer, sim, senhor, bom trabalho, camarada Elias. Hã? Bom trabalho, ó senhor Oliveira. Aí, tudo pode acontecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Elias está falando na terra. Por isso, os tribunais, esse grupo do irmão Simão, esse é o primeiro que eu tinha de se tornar, sabe? Primeiro tinha de se tornar o Procurador-Geral da República. Eu vejo tudo no espírito, é incrível. Antes mesmo de dominar as estrelas, eu tinha sido nomeado no espírito como Procurador-Geral da República. Destornei o procurador. Você sabe que o procurador ele não está acima do presidente do Tribunal Supremo, mas está quase mesmo já. Parece que na hierarquia, hein? Vocês é que me falam, na hierarquia é incrível. Destornei primeiro quem? Por isso tinha sido exonerado aquele outro, Zé Maria. É muito forte. Zé Maria, sai dali, pá. Eu sou procurador, ok? Agora, depois desse torneio, quem? O Tribunal Supremo. Quem é? Aquele outro aí que saiu. Aquele era o jogador mais avançado no meu jogo. O nome dele é quem? Quando eu lhes dei 10-0. Quem conhece aquele presidente do Tribunal Supremo que saiu? Tá fora. Aragão. Expulso com sucesso. Por isso, esse que entrou aí é um terreno já vencido. Só problema. Escândalos. É muito forte, né? Eu tenho o Ministério do Interior, as Forças Armadas de Angola nas minhas mãos. Eu mando.
Qualquer general que tentar me brincar, eu lhe exonero. Sabia disso? Amém? Agora, você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Não quero fazer com que as pessoas se percam por causa do, da minha demora, se percam sem serem curados, né? Que não há perdição nenhuma. Põe a mão no lugar de enfermidade, você que está doente. E ele enviou sua palavra, e sua palavra lhes curou. E eu envio a minha palavra, e a minha palavra vos cura. Todos os doentes que estão me ouvir agora aí, sejam curados, e os cativos sejam libertos, pelo poder que há no sangue daquele que venceu na cruz. Seu nome é Jesus, aquele que carregou sobre si as nossas enfermidades, perturbação, depressão, cadeia, feitiço, tronos, sejam desmachados agora, desfeitos pelo sangue do Filho de Deus. Ou recebam cura. Seja liberta, ó mulher, e todos vocês, e vossos filhos, vossas famílias, recebam libertação. Depressão sai, cadeias quebradas. Estamos a se mover na glória da segunda casa. Enquanto vou orando, todos aqueles que estão sentenciados, então, selecionados para esta glória, é incrível, vão recebendo a libertação. Recebam, em nome de Jesus Cristo, câncer, maldição, enfermidade. Há um nome que está acima de todos os nomes. E esse nome se chama Jesus Cristo. Reçois, au nom de Jesus. Recebam, em nome de Jesus Cristo, libertação, cura, restauração, salvação, transformação pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Você que está a clamar por uma bênção, libertação da tua família, creia somente. Por uma causa, documento, viagem, creia somente. O meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sejam abençoados. Vai, vai com fé. Eu que estou a te mandar. Não precisa mais me pedir nada. Não diga me livra. Vocês têm que entender isso. Vocês estão diante do reino de Deus. O poder é muito grande. Não é oração, é palavra. Nós mandamos palavra e o povo tem que crer. Sejam todos curados, libertos, salvos, restaurados, transformados, abençoados, negócios, portas abertas, viagem, casamentos, tudo. Pois a bênção do Evangelho, ela é completa. Como disse Paulo, a plenitude da bênção do Evangelho. Digam amém. Digam glórias a Jesus. Digam aleluia, aleluia, aleluia. Digam Hosana ao filho de Davi. Mandem vossos testemunhos. Hoje me pensou que hoje era de leve. Ainda bem que, entendeste, mais de 900 pessoas entraram. Não, não estou dizendo que ele entendeu que geralmente quarta-feira, terça, quarta, sábado, domingo, no Zoom, né? Os mais fortes é segunda e quinta. E hoje se tornou muito forte. Amém. É muito forte, pá. Ouviram? Enquanto o juízo vai acontecendo na terra, as pessoas vão me acusando. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso, eu acabei de falar isso hoje no Facebook. Eles até fizeram uma série, uma curta-metragem a respeito de mim, de um homem que viria do céu, ia fazer uma revolução, e um dos ataques que ele fizeram é esse, ele acusar como que ele era o culpado. Sempre foi assim. Elias foi acusado que ele era
o promotor da seca em Israel. Paulo foi acusado de promotor de sedições e foi chamado de uma peste, o maior defensor da seta dos nazarenos. Hã? Paulo e Silas foram chamados, e seus outros discípulos, aqueles que estão a alvoroçar a terra, chegaram até nós. Estão a acusar que eu sou culpado da morte do marido de alguém que foi julgado. Qual é a culpa que eu tenho? Alguém foi visitar uma viúva que perdeu o marido e esse alguém foi afrontado. O culpado é teu apóstolo. E ainda disse: ele não vai morrer? Eu não vou morrer. Eu? Eu vou ressuscitar. Aleluia. Ressuscitou. Ressuscitou aos olhos de todo mundo. Ele vive para sempre. A mesma coisa que me falou quem? A mulher de José Eduardo. Todos me falam assim: ele não vai morrer? Celebrar a Cristo. É incrível. Viram, né? É um ataque. A mulher do general está a dizer que eu sou culpado da morte do marido dele. E disse se eu não vou morrer. Eles amam as suas vidas, pô. Eu não estou a lhe chamar para fugir. Ele prometeu que poderia fugir. Não fugiu, agora o diabo foi mais rápido. Estava a esperar em 2029. Tinha dito isso, estamos à espera. Se o que ele anda falando é uma verdade. Ouviu? Sabia? Tinha falado mesmo assim, estamos à espera. Se o que ele anda falando é verdade. Estamos à espera de 2029. E não chegou no ano 2029. Cada um morre com seu pecado. E no seu pecado. Agora no inferno é uma, é uma eternidade. Nem o sinal do profeta Jonas que eles pediram viram. Ele é o próprio Jonas. A diferença é que Jonas saiu e ele vai continuar lá. O que é que significa o nome de Jesus? Em nome de Jesus. Não se escreve assim como você escreveu. Escreve-se em, mas lê-se en. Não. N-O-M. Não de Jesus. Ok? Estão me acusar que eu matei o general. Veja só. Essa mulher tá a usar me enfrentar, né? Então são os colegas dele que lhe mataram, né? A outra mulher do José Eduardo, dele que mandou a boca, fugiu. O sobrinho intercedeu, não queremos mais óbito, não lhe bom só. Nada, para quê? Porque ela é uma coitada. Ele não blasfemou, não ofendeu. Só não aceito aqueles que blasfemam. Esses aqui podem vir me interpelar, eu vou avançar com a minha palavra. Aquele está com dores da perda do marido. O próprio filho dele é que lhe repreendeu, né? Vais morrer, mamã. Posso crer no amanhã. E ele vive. Eu vou acabar com ela. A mulher bonita que seduziu todos.
a grande prostituta. Eu vi a filha dela se atirar no quê? No rio. Quando eu saí do mar, eu tive uma visão no primeiro consulado do Trump. Então, há mais de 4 anos que eu tive essa visão. Então, eu estava no mar com duas mulheres. E as duas mulheres, uma era pequena e uma era mais grande. Isto é, a filha e a mãe. E o mar começou a encher-se. E era uma ilha. E a ilha começou a desaparecer. A porção terrena. E houve um arco-íris no céu. Ou então, no sol. O sol brilhava na sua máxima. Mas em volta do sol tinha o arco-íris. O mesmo espantoso arco-íris das calamidades. E o que seguiu, o céu ficou negro. Negro, negro, negro. Uma voz soou. Se esta chuva cair, toda a terra vai ser engolida. E eu falei nas duas mulheres: eu ando em cima das águas. E nós três estávamos só num lugar que tinha sobrado uma porção de terra. Mas eu me retirei e marchei em cima das águas. E saí da ilha e eu estava a descer para ir para a cidade. Descer e subir. Mas eu vi uma mulher muito formosa de parecer. E era uma mulher brasileira, alta, grande, cheia de nome e toque. E ele descia, enquanto eu também descia, para depois subir. Mas ele se atirou, se lançou sobre o precipício, o abismo, e tinha lá um rio lá embaixo. E eu fui espreitar, só vi sangue na água. E eu subi até a cidade. E eu vi a preparação da Guerra Mundial. Eu vi a América a fazer parcerias, a China também. Eu vi, mas o povo estava bem repousado. E eu gritava nas pessoas: vai arrebentar a guerra. Ninguém queria me dar ouvido. Os dois meus putos até vieram até mim. Disseram: papá, esquece isso. Não há guerra nenhuma. Aqui tem paz. Qual guerra? Tá sabendo guerra onde? Esquece, homem. Eu falei: vai arrebentar. Os homens olhavam para mim com cara estranha, como que um maluco estava a falar. Vai arrebentar a guerra. Então, essa mulher que se atirou nas águas, a mulher brasileira, é prostituta. Só que não é prostituta mãe, é a filha. Primeiro se bonda a filha, depois se bonda a mãe. Talvez o homem está comendo todos os calcúcios do Kwanzaa e os mariscos do mar, como falou a Nisa, né? Mas um peixe morreu, não. Não foi peixe. Morreu um bagre. Então, não é brincadeira, não. Ó, mestre, bom dia. Amém. Bem, mestre. Sobre o testemunho que o mestre acabou de dar e sobre um dos testemunhos que foi dado por escrito, também tem uma experiência idêntica. Ah, isso foi um sonho que aconteceu, acho que no mês passado, e eu estava caminhando pelas ruelas daqui da Samba. Isto foi, aconteceu
quando a praia aqui da Mabunda fechou, então nós estávamos a meditar com relação a isso, o que é que aconteceu de facto. E no sonho, eu a caminhar nestas ruelas, aparece uma senhora, mas é uma senhora muito formosa que eu não conseguia também nem sequer lhe encarar, ela apareceu por trás de mim e ela disse para mim: Ô jovem, a partir de hoje, lembra que o demônio que tu combatias com ele, eu lhe substituí, agora tu vais passar a combater comigo diretamente. Eu falei: eu nem tenho poder para combater contigo, se só a tua presença me intimidou tanto que eu nem sei o que eu vou fazer. Então, naquele mesmo instante, ela desaparece, mas aparece uma outra que diz: eu tenho que te levar até a pessoa que me mandou. Então, entramos em uma casa, descaímos a 7 palmos da terra, ou muito mais do que isso. Então, chegamos em um determinado quarto. Quando demos um passo, nós estávamos no mar. Eu falei, mas o mar onde nós estávamos é um mar muito escuro. É escuro o mar onde nós estávamos. Então, lá no fundo, estava a senhora que me disse que não, eu tinha que ter com ela. E ela era uma sereia, mestre. Mas até agora eu sou de falar, estou tremendo. Mas ela era muito grande, muito formosa mesmo. Ela acendia azul. O mar era negro, escuro, mas a presença dela dava iluminação. Ela era azul mesmo. A grande, era tremenda. Que eu falei, que estou parado, meu Deus, isso aqui que eu estou a ver é uma coisa incrível. E assim, já estava comigo ao meu lado, que me mandou, nesse caso, que estava andando comigo para até acompanhar até a própria sereia. Também, afinal, era uma sereia. Quando chegamos no mar, ela se transformou. Eu falei, aqui eu tô, já não sei se vou fazer como. Assim que ela decidiu dar um passo comigo, então eu desapareço. Apareço em frente ao mar, mas numa estrada. E na estrada onde eu estava, tinha um cavaleiro de fogo. E o Cavaleiro de Fogo, na medida que eu olhava para ele, ele ficava maior, ele cresceu, 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 chegou uma. Ele ficou gigante. E depois de tão grande que ele ficou, ele ergueu a sua espada e atacou o mar, mas o mar, aquele ataque tão grande que o mar se abriu no meio, uma parte do Mussulo rebentou, destruiu praticamente uma parte do Mussulo. O ataque foi em direito às duas, mas elas fugiam numa velocidade incrível, nadavam numa velocidade tremenda. Então o cavaleiro disse: Não, essas aqui dessa forma vão me escapar. Então ele começou a mandar meteoritos de fogo sobre o mar, que saíam do céu, caíam no mar, ataque, ataque, ataque. Elas esquivavam aquilo. E o cavaleiro disse: Dessa forma, vou ter que usar um ataque final. Ele ergueu um meteorito muito grande mesmo, quase no formato de uma lua, mas ele cai em forma de fogo. Aquilo, quando arremessou no mar, caiu por cima dela, mas ela tinha um escudo que protegia, que permitiu que a bola não afetasse ela. Mas o cavaleiro ergueu a espada de novo e ergueu por cima da pedra. Aquilo perfurou a pedra, perfurou o seu escudo e também perfurou ela e depois cortejou ela no meio e fez ela em três fatias. E a outra que estava com ela, de repente começou a secar. E ela própria também se transformou num monstro e morreu mesmo ali. E o mar fechou. E depois o cavaleiro começou a voltar no seu tamanho original, mas quando voltou no seu tamanho original, não era um cavaleiro mais de fogo, era um mestre. E assim disse para mim: Ó rapaz, vai para casa, visto o que acontecer, já está consumado no espírito, mas essas guerras ainda haverão de acontecer, então vai e avisa, e mesmo você próprio também vai acontecer na tua vida. E depois dali, o sonho foi, e eu fiquei quase aterrorizado uma semana que nem sabia como. E foi assim, mestre. É verdade. É muito forte. Aí estava a mãe e a filha, né? Sim, Ao sim, vivo? mestre. É mesmo o que eu acabei de contar aqui. Isso mesmo, Aquela mestre. é a rainha do mar. Viu? Aquela praia que você viu aí. Aquilo, não é aquilo bruxaria terrível. Todo esse Sim, mercado que mestre. você vê aí, aquele feitiço é pesado para remover aquelas pessoas. Aconteceu algo no mundo do espírito. Está quanto tempo aquela praia? Ninguém consegue tirar. Feitiço aí é direto. A própria rainha do mar é que sustenta esses lugares todos aí. Praia de Mabunda, não sei, aí na ilha, não sei quem. Aquilo foi destornado aquele poder. E também foram removidos aqueles povos. Não é brincadeira, não. Essa é a vitória que eu tive agora. É isso que eu estava falando, vou falar agora. Incroável. Ainda resistiu. Eu vi isso na minha visão. A filha não tinha muita resistência, mas a mãe resistiu muito. Tentei-lhe, não sei o que, tentei. Xé!
tinha um escudo, né? Caiu tipo uma lua. Mas ainda assim se defendeu. Agora com a espada, oh rapaz, furou tudo. Chupa. Cavaleiro do Fogo. Amém. É, Júlia, é muito forte, né? Aleluia. Ainda ele foi avisado, isso vai acontecer, oh, rapaz. Ainda tem guerra. Antes que o rapaz falasse quem era o cavaleiro, o Sabonete já tinha falado. Esse cavaleiro é o mestre. É, Sabones. Todo mundo já sabia, né? E quem mais? Novela tem testemunho, experiência para contar. Já vais falar. Põe a novela aí. Coisa nova na Terra. Irmão de Manuel está a fazer trabalho sério na Terra. Glória a Deus. Irmão de Manuel. Fala aí, novela. Glória a Deus. A paz do Senhor, mestre. Amém. Aleluia. Bom, ah, esse testemunho ou essa experiência começa mesmo da minha esposa. No dia que nós partimos, ela foi visitada. Ela disse que estava aí na live e de repente sentiu uma sombra que veio. eh, Pode falar. Estou a ouvir. Uma sombra, de repente sentiu uma sombra e essa sombra abriu as portas, entrou dentro de casa e tinha lá alguns feiticeiros que faziam barulho que eu havia silenciado e eles se levantaram. Então disseram: olha, o teu marido, ele já não está aqui, aquele que nos atormentava já não está aqui, então nós viemos para atormentar, para nós queremos matar. Apertaram minha filha, apertaram ela e ela disse: não, se meu marido ele tem buscado o verdadeiro Deus, vocês não vão prosperar. Então ela gritou: Elias já está na terra, e ela disse que todos sumiram. O barulho lá intensificou daqueles bruxos que eu havia silenciado, mas quando ela decretou Elias está na terra, aqueles demônios fugiram. Então, ontem, mestre, pá, aquilo foi terrível. Bom, eu estava na live mesmo, creio que eu tinha um testemunho aí para contar. Então, de repente, aí dormi. Quando eu durmo, no momento que eu estava assistindo a live antes de eu dormir, eu estava aqui fora, por quanto estava a fazer muito calor, era um calor mesmo insuportável. Então, fiquei fora, glória a Deus, já ia escutar a live, mas estava a sentir um barulho, parece que uma criança estava aí a chorar, a gritar, mas sem perceber, pensando que não, era uma das crianças aqui, dos vizinhos que estava aí a fazer barulho. Durante isso muito tempo, eram 22 horas isso. Então senti aquele barulho, não me importei com aquele barulho, pensei que fossem as crianças. Então fui para o quarto, então fiquei na cama, ia assistir a live. Então, de repente durmo aí. Eu quando durmo, mestre, eu sinto uma presença estranha. Está acontecendo o quê? Eu quando mestre eu acordo, conforme eu disse que não tenho janela no quarto, eu havia aberto a cortina, eu vejo, na verdade, não uma, mas quase. Eu pensei que fossem pessoas a descer, pensei que fossem ladrões, me ocorreram muitos pensamentos. Eu perguntei: será que alguém vai entrar mesmo para me roubar? Isso aqui é grave. Então, perto do quarto, vejo uma sombra grande. Aquilo parecia uma pessoa grande mesmo. Uma sombra, não era sombra, aquela ave ali era muito grande. E aquilo veio no físico, era muito grande. Mas antes disso, eu vi também, parecia que muitas pessoas estavam a entrar. Então, eu digo dentro do meu coração: isso aqui é falta de respeito. O corpo todo arrepiou, toda a casa pá, ficou mesmo pesada. E eu disse: não, ficou dentro do meu coração. Elias já está na sua terra, Elias está na sua terra, porque eu estava com sono, mas estava a ver aquilo. Então eu disse: não, aquilo ainda continua. Mestre, eu levantei e só disse: aquela ave, ele foge. E quando ele foge, ficou distante a fazer barulho. Começou a fazer barulho, fez barulho, fez barulho, fez barulho. E eu comecei, mais ou menos, epá, a gozar. Assim, não, vocês estão a vir de Angola, pá, isso é falta de respeito.
eu estou a carregar por Lula, aqui estou cheio de poder, vocês estão aqui a ver, só que é falta de respeito, fiquei chateado. Mas ouvi uma voz, disse o seguinte, estás cercado. Então, quando eu vi aquilo estar cercado, me lembrei quando o mestre disse outra vez que teve, ouviu essa voz que estava cercado, que tinha que orar, então me prostrei. Mestre, quando eu me prostrei, aquilo é incrível. Eu comecei a queimar os demônios, fogo, fogo, fogo. De repente, aquele barulho todo cessou, aquela toda energia negativa desapareceu, os demônios todos desapareceram. E eu glorifiquei a Deus. E eu disse, estou a vir de Angola. Vocês não podem se levantar contra mim, não. Glória a Deus Todo-Poderoso, mestre. Assim foi a minha experiência. Mano. Amém. Aqueles são os bruxos do quê? Do Moçambique. Eles ficaram muito chateados para abençoar a nação. Eles estavam, esses rapazes, esses estão mesmo a nos tornar aqui na nossa terra, estão a buscar o inimigo. Então, aí foram derrotados. Amém. Mestre, aproveitando desta aqui, minha esposa ela já está prestes a dar parte, ela está com muitas dores ultimamente. Pedi uma palavra para ela. Mas não está indo em tempo, não. Não, é até próximo mês, mas ela já não consegue dormir, sempre se queixa de dores. Tá bom. De hoje em diante até o dia que você vai dar parto, as dores todas aparecem. E no dia do parto também não tem. Receba em nome de Jesus Cristo. Tá ligado, amém? Amém. Muito obrigado, mestre. Glória a Deus. Com licença. Glória a Deus. Mas quem? Glória a Deus, Pai. Escreveu o discípulo Vitor. Este é porque não veio mesmo da terra, porque pela forma que o homem é seguido não é normal. Até os que pensam ser inimigos também seguem um homem. Pensam ser como assim? São inimigos ou pensam? Hã? O que ele queria dizer? Até os inimigos seguem o homem. Alguém já falou a mim isso? Isso não é possível. Disse Penso que ser ninguém. pai. Ninguém consegue ser teu inimigo. Tem razão. E aí eles pensam que são, não é possível. Eu já falei que o meu inimigo só um. Nem anticristo é meu inimigo. Nem os principados. Nem o João Lourenço. Não. São vossos inimigos, pá. Esses são sementes do maligno. O anticristo é semente do maligno. Os principados são semente da serpente. As potestades, macumbeiros, satanistas, presidentes, ditadores, todos são da semente do maligno. Então, eles são inimigos da minha semente. Meu inimigo, só tem um inimigo, é Satanás. Por isso, essa é a guerra. Esse, para mim, é só passeata que eu faço. É passeata. Vocês não viram que, para eu não fazer os 40 dias, ele esteve aí? Ele, se não tivesse, eles não iam aguentar o embate. Sabiam disso? Toda a barreira que eu não consegui romper, ele estava lá. E só não rompi porque o seu tinha um outro propósito. O meu pai tinha um outro propósito. Veio para os ambos dos 40. Não era o propósito inicial. O propósito era para subir a escada. Escada não, subir. Tem um muro que chegava até o céu. Na minha visão, né? E eu tinha que ir, chegar até lá, depois voltar. Isso que é muito tempo. Eu queria resolver o problema em pouco tempo. Se eu fizesse os 40 dias, teria o tempo de Emanuel, na qual até onde Emanuel terminou, eu também teria aquele tempo. Só que é grave. Seria grave para mim. Emanuel nasceu sem pecado, não é resultado não sei do quem, nunca pecou, não casou. Então, ela chegar aí,
já era um quebrantado. Manuel não se quebrantou. Emanuel não mortificou a sua vontade. Ele já nasceu morto. Por isso não pecou. Agora imagine eu se rompesse e gerar já o reino. E acontecer em 3 anos que aconteceu em 2022. Em 3 anos, mais 40 dias, mais 3 anos, vencer as estrelas. E quem vence as estrelas recebe um prêmio bem grande. Muito poder. Tem uma parte do reino. Fica famoso. Só que ainda não morreu, não mortificou a sua vontade. Por causa do pouco tempo. Olha, até ele se mexeu aí. Por causa do pouco tempo de guerra, ainda teria alcançado essa fase, mas porém com quem? Com a carnalidade. E aí, quando veio o ataque de corrupção, ia funcionar. Entenderam? Quando o principado entrou em ação para me corromper, conseguiria, por causa da falta de mortificação. Então não era esse o plano de Deus. A sede pelo avivamento era grande, eu queria fazer loucuras para conquistar já o avivamento. E o povo de Deus me resistia. Mas agora veja, eu conquisto este prêmio aos 18 anos, ou com 18 anos. Incrível. É muito trabalho, muito massacre da minha vontade. Cheguei lá já calejado, com calos, mortificado, traspassado. E quando Satanás desceu, o principado veio para me corromper sem sucesso. E assim como não conseguiu me corromper, a minha morte não conseguiu me matar. Tá entendendo, né? Eles são inteligentes. Primeiro me atacaram com a corrupção. E depois com a morte. Quando começaram a me envenenar, dona Esmeralda, se eu fizesse uma pergunta, vou já responder também. Eu vejo então todas as vossas mensagens. Estou a falar, mas estou a ler. Quando a morte entrou em ação, não prosperou, porque eu já teria vencido o pecado, venci o mundo. E o último ataque do pecado foi na quê? Corrupção financeira, conforto. E a morte, quando entrou em ação, não encontrou nada. E porque a morte não conseguiu me matar, o inferno também não conseguiu me reter. Muito mais ainda, né? Porque o inferno é uma entidade. Inferno é uma entidade. A entidade é a morte. Oh, olha, mas como no mundo espiritual todas as coisas têm vida, então até as flores não é vida como essa aqui da Terra. É incrível, tudo é eterno, ok? Agora, alguém da Maná perguntou na Dona Esmeralda, disse assim, por que o vosso apóstolo ninguém consegue lhe processar? Será que tem um mistério aí? Não, ele fala mesmo que sim, tem. Dona Esmeralda, diga a ele, controla, vai-se ver semelhança em Moisés, Jesus, Elias, João Batista. Ele diz assim, você vai encontrar semelhança nessas personalidades que passaram um dia, nesses personagens. Ele fala, você não vê que Moisés
fez passeata dentro do Egito, ia trazer dores e danos, aflição a uma nação, e ele sozinho, mas ninguém lhe fez nada. Depois lhe leva até Elias, do tempo de Acabe. Você não vê que Elias, o próprio Deus, já que ele mandou esconder, depois ele manda voltar para mostrar que Acabe não era nada. Você não vê que Elias voltou a Acabe, que ele procurou durante 3 anos e meio, não conseguiu lhe matar? Acabe ficou envergonhado diante do seu servo. Oh, não é esse que ele dizia que queria lhe matar. Está aqui. Depois lhe leva. Não precisa lhe levar para João Batista. João Batista teve um ministério muito curto, o mais curto dos curtos. Jesus até demorou mais tempo. Lhe leva agora até Jesus. Não é esse Jesus que estavam a procurar. Não está aí a falar abertamente. E ninguém lhe faz nada. Porventura os príncipes sabem que este é o Cristo. Não é esse que disseram que vão lhe prender. E outras passagens que ele esteve no meio deles, só prometiam, vamos matar, mas somente quando chegou o tempo. Então depois ele diz, quando chegar o tempo, então eles vão se agigantar. Ok? A nossa cabeça não abrange toda a magnitude do que este homem representa na Terra. A gente pensa que assimila tudo, mas vocês estão a dormir, quando estão vos falando, estão num sono profundo. Vocês pensam que entendem. Eu lhe disse que um dia vais entender. Já é bom, significa que o mundo começou a despertar. Isso aconteceu também em Israel. O povo despertou e disse: não é esse que eles estão a perseguir. Não é esse que disseram que vão lhe matar. Não é esse que disseram que vão lhe prender. E ele aí falando abertamente, ninguém lhe faz nada. Porventura, os príncipes já devem saber que esse mesmo é o Cristo. Já era. É a segunda libertação. E não é só ele. Isso eles não conseguiram, porque você vê, ó, Dona Esmeralda, e todo mundo que está me ouvindo, que o povo teria acreditado. Um ou outro que não acreditou, mas a maioria acreditaram na mentira que o sistema fabricou contra mim. Que eu era um herege, falso profeta, feiticeiro, tinha feito pacto. Ok? O mundo todo tinha acreditado. Os que ouviram falar de mim. Me chamaram todos os nomes, maluco, rasta. Isso tudo veio do quê? Do inferno. Colocaram na boca do quê? Dos incautos. Aquele pastor rasta, Marcelino, com um desprezo, desdenho. Agora o povo está a mudar. Não, 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 não. Calma aí, pá. Como é que é? Esse homem é um mistério, não vale a pena nos enganarmos. Ninguém lhe faz nada, senão teria muitos processos. Teria. Também já me fizeram essa pergunta, e essa resposta que o mestre está a me dizer foi a resposta que dei. Afinal, estava certo. Ah, estás a gravar? Esmeralda, os soldados conheciam Querite, fingiu que não viam Elias. Sim, eles sabiam que Elias estava em Querite. Aqui é tudo mentira. Mesmo Acabe sabia. Não é isso que aconteceu com o João Lourenço. Antes de subir no poder, eu tive a visão que ele subiria no poder e depois empunharia uma arma para vir me matar. Mas antes vieram seus soldados ou então discípulos. Vieram me avisar. Foge, ele quer te matar. E ele estava a me procurar com uma Kalashnikov, numa visão. E uma voz me disse, dobra o joelho e começa a orar. Não foge, não. E eu dobrei o joelho e estava na mata. E tudo isso aconteceu. Eu já falei aqui outro dia. Foi quando eu estava no monte, né? Ele entra no poder em setembro. E eu, em dezembro, subo no monte.
Na verdade, subi no monte em junho, antes dele entrar no poder, porque teria descido depois voltar, né? Então, conta o período mesmo. Dia 10 de junho de 2017. E ele subiu em agosto, ou setembro, sei lá. Estás a ver o quê? Não fuja, dobra o joelho. E eu dobrei o joelho. E ele fingia que não me via. E ele perguntava, tá onde, tá onde? E fazia tudo para que os soldados não vissem que ele não me viu, para não passar vergonha. Mas deram conta. Eles se olharam. O homem está aqui. Ele está ali procurando onde? Foi ele me procurou, veio, girou, não olhou para mim. E isso aconteceu naquela falsa perseguição que ele tentou se fazer e manobrou. E o chefe dele, o companheiro dele, o anticristo, mandou boca. Não, aquilo foi simulação. Não é que ele queria lhe atacar, não. Só lhe simulou e depois mandou pessoas lá no monte para ir lhe corromper. Porque ele já perguntou em alguns bispos, mas lhe disseram: se você quer ir para a igreja, vá. E não faça perguntas sobre esse apóstolo. Já ouviram? Já era.